capítulo 6. Vamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Abra o seu coração, totalmente confiante na sua palavra. Sei que o Senhor tem muito a nos ensinar através da sua palavra. João capítulo 6, a partir do verso 67. O verso, 3 versículos nós vamos ler. 67, o 68 e o 69. João capítulo 6, versículo 67. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Se tu tens a palavra de vida eterna, e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Nós estamos diante de um texto onde narra aqui, o contexto diz que havia uma multidão. Depois você vai poder ler com mais tempo em sua casa esse capítulo inteiro do versículo de João 6. Havia uma multidão seguindo Jesus. E essa multidão estava procurando sempre Jesus, a todo lugar. E essa multidão encontra Jesus ali em Cafarnaum. Mas Jesus, como sabe de todas as coisas, e Ele conhece o nosso coração, o nosso interior. Jesus, Ele conhece tudo de nós. Ele sabe que a multidão, aquela multidão, não era somente conhecê-lo, ou mesmo entender os sinais ali, os prodígios de Deus, mas Jesus sabia que a motivação maior daquela multidão que o seguia ali era simplesmente saciar a sua fome, ou seja, saciar o seu estômago, porque eles tinham sido alimentados também na multiplicação dos pães e dos peixes. Então, Jesus, diante dessa multidão, conhecendo o coração deles, o interesse deles, ele profere esse sermão, cujo tema central dele é: eu sou o pão da vida. E essa afirmação está em João 6,48. E diante dessa abordagem de Jesus àquela multidão, aqueles discípulos, na maioria deles decidem ir embora. Decidem abandonar Jesus. A multidão ali deixou de ser uma multidão e passou a ser um pequeno grupo de discípulos. E ao ver isso, Jesus olha para esses poucos que ficaram ali e diz, e pergunta para eles: olha, vocês também não querem ir? Vocês também não querem me abandonar, me deixar? E a palavra esse texto que nós lemos, foram a resposta de Pedro a Jesus. Para onde, Jesus, iremos nós? Se tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido, outras versões vai dizer, nós cremos, e nós sabemos que o Senhor é o Santo de Deus, que é
o Cristo, o Filho de Deus. Então, nesse contexto, nós encontramos aqui alguns ensinamentos, alguns apontamentos para o nosso coração, para o seu coração e para o meu coração. São 3 apontamentos. Primeiro, para onde iremos nós? Foi a resposta aqui de Pedro, porque Jesus faz a pergunta, e Pedro, ele responde com uma outra pergunta. Jesus diz: vocês não querem também ir embora? E Pedro responde: Senhor Jesus, para onde então nós iremos? E o que Pedro está dizendo aqui é que o servo do Senhor, o discípulo realmente verdadeiro, não tem para onde ir, a não ser para os braços do Senhor. Quantas vezes nós, eu, você, nós já pensamos em encontrar algumas saídas para as nossas vidas, para situações da nossa vida, e não encontramos, a não ser nos braços de Jesus. Talvez você já passou por essa situação, 1, 2, 3 ou mais vezes. Mas não importa o tipo de pressão ou da crise que eu e você podemos passar, porque não existirá lugar mais seguro que os braços de Jesus. Amém? Amém? Não existe. Eu me lembro de Estevão, quando estava sendo ali levado à morte, sendo apedrejado. E Pedro ali, ele encontra, mesmo num momento de opressão e de que a morte já estava próxima da sua vida, mas mesmo nesse ambiente, Estevão, ele encontra um lugar seguro em Deus, porque ele diz: nesse momento, eu vejo os céus abertos, e Jesus está em pé, à direita de Deus, para me acolher. Irmãos, que fé é essa? Que fé é essa? De saber que em Deus, e diante de qualquer situação, de qualquer crise, de qualquer opressão, que o melhor lugar é estar nos braços do Senhor Jesus. Para onde nós podemos ir, não é verdade? Para onde nós podemos ir, se há um lugar seguro nos braços de Jesus? Então, o convite de Jesus para mim e para você nessa noite: corra para o braço de Jesus. Jesus está dizendo para você: corra para os meus braços. Não corra com medo, não, mas corra para receber de Deus o espírito de se posicionar, de estar seguro, de liderar-se, de liderar a sua mente. É correr no espírito para o espírito. Sabe, é como você, uma criança que pula no colo de Deus, no colo do seu pai, uma criança que se joga. É assim que nós precisamos correr para Deus, correr para Jesus, com o coração de uma criança que confia totalmente. E assim nós seremos totalmente abençoados, porque não há outro lugar mais seguro. Sabe, uma criança, ela é totalmente confiante, ela é totalmente entregue. Sabe, esse processo de confiar, de se entregar, sabe,
é um processo para a gente aprender mais de Deus, nos braços de Deus, no colo de Deus, debaixo das mãos de Deus. É o momento de eu aprender mais dele. Você entende isso? É o momento de eu me santificar mais nele. Porque santificação não é você ser um imitador de Jesus, não. Santificação é você ter Jesus dentro de você. Há uma diferença aí. Há uma diferença. Outro apontamento aqui é que nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Primeiro nós declaramos e totalmente confiante ao Senhor, dizemos a Jesus: para onde iremos se não for para os teus braços, Senhor? Para onde iremos diante dessa crise, diante de uma pandemia, diante de uma tribulação, diante de algo que eu estou talvez enfrentando, de medo, de perda, de afronta, seja qual for? Para onde eu irei se não for para os braços de Jesus? E eu posso declarar isso em fé, que eu irei para os braços do Senhor, totalmente confiantes nele. Mas também eu quero declarar, eu e você em fé, que nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus, que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. E essa lição aqui, que as palavras de Pedro falam ao nosso coração, é que nós temos crido e que nós conhecemos, que nós sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. O Senhor é o único Santo de Deus, maior que os maiores profetas do passado, que é o Deus que se fez homem para viver entre nós, para trazer um plano de salvação para mim, para você. Nós sabemos e nós cremos que Ele é o Cristo que nós esperamos, amém? Só eu estou esperando? Ou você também? Amém? Deus morreu, Jesus morreu, e Ele ressuscitou, e Ele foi ao céu, e está ali ao lado de Deus, e nós estamos esperando a sua volta, amém? Nós cremos nisso, nós cremos, e Ele breve voltará. Deixa eu dar uma boa notícia para você nesta noite: Jesus breve voltará. Jesus breve voltará. Eu creio nisso, eu estou aguardando. E nós como igreja, nós ansiamos e aguardamos, porque nós temos crido e conhecido. Também colocado toda a nossa esperança nele. E Pedro aqui, ele viu a necessidade de acrescentar, né? Além de crer, diz: eu conheço. Além de saber, o Senhor é conhecido. É como dizer: Jesus, eu tenho visto já. Jesus, eu tenho visto os seus sinais. Jesus, eu tenho visto as multidões que te seguem por causa do pão, de um interesse, mas nós te seguimos porque nós cremos em quem tu és. Amém? Nós cremos em quem Deus é. Eu não vejo problema nenhum, irmão, em ir a Deus por algum tipo de interesse. Aliás, nós chegamos a Deus por alguma coisa, não é verdade? Nós queremos Jesus perto, nós o buscamos por alguma coisa, para nos abençoar, para nos ensinar, para nos ajudar, não é verdade? Mas que esse meu anseio em estar perto de Jesus, em caminhar com Ele, seja de poder
não só receber dele as bênçãos, como nós queremos sim, e buscamos sim, e porque nós cremos nele, no poder dele, mas que nós também queremos permanecer, não ir embora, não deixá-lo, como alguns daquela multidão o deixou por causa de uma palavra mais dura, talvez um ensinamento que Jesus estava dizendo ali para ele: ei, o pão que vocês estão buscando é passageiro, mas eu sou o pão da vida, aquele que sacia eternamente e continuamente e para sempre. Você entende isso, meu irmão? Você entende isso? Você entende isso? É isso que Jesus estava ensinando. Entenda, só Jesus, Ele tem a esperança para nós. Aliás, só em Jesus a esperança, porque só o Senhor, Ele pode acalmar a tempestade, Ele pode dar vista aos cegos, Ele pode dar ouvidos aos surdos. Só Jesus pode ressuscitar os mortos, só Jesus pode transformar a água em vinho, só Jesus, Ele pode salvar o seu casamento, só Jesus pode salvar as suas finanças, só Jesus pode te trazer um direcionamento, te trazer a paz que você precisa, entenda isso. Nós não apenas cremos, mas nós somos testemunhas dos milagres de Jesus. Aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Nós não só cremos, mas nós vemos o que Jesus está fazendo, acalmando as tempestades, dando vista aos cegos, dando ouvido ao surdo, transformando a maldição em bênção. Sabe, a fé cristã, ela não pode ser apenas teoria, ela precisa nos levar a ter experiências com Ele, em nome de Jesus, porque você crê e porque você conhece, porque você tem crido e sabe quem é Jesus, você terá cada vez mais experiências com Ele. Dia após dia, em momentos bons e também momentos de bênçãos, mas a nossa fé, ela precisa nos levar a ter experiências com Jesus. Não é só de falar, não é só de pensar, mas é de poder desfrutar daquilo que Deus pode estar fazendo. Eu vejo porque creio. Você pode declarar isso em fé? Eu vejo porque eu creio. E se você talvez, meu amado irmão, você que está aqui acompanhando nessa transmissão, se você não está vendo agora, acredite e veja pelos seus olhos da fé e entenda que tão breve você verá no natural aquilo que é sobrenatural. Talvez, com certeza você não está vendo, mas creia, porque você conhece Jesus, então você verá Ele trazendo para o natural, do invisível para o visível. É os olhos da fé, é os olhos da fé. Quando tudo à nossa volta parece uma loucura, né? Uma desordem. E como nós temos visto, né? Parece que todas as coisas agora estão tudo fora do lugar, não é verdade? Por causa dessa pandemia. Talvez nós não somos capazes de ver uma resposta, uma solução. Mas nós precisamos fazer o que Jeremias ensinou. Ele diz: todavia, eu lembro-me também do que pode dar-me esperança. Irmão, pega essa palavra com fé no seu coração. Graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são
inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Diga a mim mesmo, olha só, olha o pensamento de fé. Digo a mim mesmo, é uma declaração de fé. Não é ninguém que vai dizer, é você que vai dizer, é você que vai se autoafirmar. A minha porção é o Senhor, portanto nele eu porei a minha esperança. E o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Aleluia. Que palavra tremenda, meu irmão. Sabe que nós aprendemos é que não apenas cremos, mas nós também temos uma história de milagres de Deus em nós. Eu tenho, aleluia. Você tem? Se você tem caminhado com Jesus, você tem uma história de milagre para contar. Você tem. Talvez nenhuma, mas são várias. Não é uma, é várias. E se você parar para contar, vai abençoar muitas pessoas. E você vai, então, fortalecer cada vez mais a fé. É isso que nós vamos fazer. Permanecer no Santo de Deus. Você vai comigo? Permanecer no Filho, no Cristo. É isso que nós vamos fazer. Crer que só Jesus, nos braços de Jesus, só Ele vai poder intervir e fazer algo de novo e tremendo em nossa vida. Você crê nisso, meu irmão? Você crê? Você quer ver? Você quer ver? Lembre de todos os atos de poder de Deus. Lembre de todos os milagres de Deus em sua vida, na sua casa, na sua família. Quantos? E você diga novamente: Jesus, faz de novo. Deus, faz mais uma vez, Senhor. Faz mais uma vez. E você verá o milagre dele na sua vida. Meu irmão, para onde iremos nós? Se só Jesus tem a palavra de vida. Para onde iremos? Para os braços do Senhor. Para os braços do Senhor. Só tu tens a vida eterna. Terceiro e último apontamento, que eu e você, nós devemos declarar em fé. Só tu tens a vida eterna. Para onde iremos? E agora que eu tenho crido, que eu tenho conhecido, que eu sei quem Cristo é, eu posso declarar em fé que só tu tens a vida eterna, Jesus. Aleluia. Por fim, aqui Pedro diz isso. Só tu tens a palavra de vida eterna. Às vezes nós estamos envolvidos com tantas batalhas, não é verdade? Com tantas lutas. Mas essas coisas não pode deixar a gente esquecer do nosso final. Do final da história da nossa vida. Deus está escrevendo uma linda história em nós. Mas nós, diante das adversidades, das aflições, nós não podemos esquecer do final. Irmãos, eu já li na palavra do Senhor o final. E o final é lindo, é maravilhoso, é um final de vitória. Creia, acredite. Se você não leu, leia. Leia a palavra do Senhor. Veja o final da história. É um final de vida eterna. E por isso que eu posso declarar: Deus, só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu tens o final da história mais lindo que pode acontecer na vida do ser humano. Só tu tens a vida eterna.
Por vezes nós esquecemos que nós somos passageiros aqui. Nós estamos brasileiros, irmãos, amigos, mas nós somos cidadãos do céu. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu fico empolgado com isso, muito empolgado. Porque nós não somos daqui, estamos aqui, mas não somos daqui. Sabe? Ainda que o Senhor esteja conosco todos os dias, como Ele prometeu, amém? Ele prometeu que vai estar conosco todos os dias. Que no mundo nós teremos aflições e que nós devemos ter bom ânimo. Porque Ele venceu, Ele finalizou a história aqui terrena. Para cada um de nós. Ele tem um fim maravilhoso e de vida eterna. Mas que Ele está conosco. Mas não... A nossa lágrima, toda a nossa lágrima de dor, de perda, de frustração, de decepção, de crises, toda essa lágrima, ela não será enxugada totalmente aqui, sabe? A nossa esperança maior está na nossa herança. A nossa herança da vida eterna, que eu e você nós temos. Você acredita nisso? Você crê? Por isso, Paulo ele diz aqui, na sua segunda carta, enviada ali aos Coríntios, capítulo 4, por isso, nós não desanimamos. Amém? Por isso nós não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Aleluia. Esse é um tempo de renovo, meu irmão. Esse tempo na presença de Deus, buscando a presença de Deus, conectado com a sua palavra, é um tempo de renovo para nós, sim ou não? Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, vai terminar, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. Você crê nessa palavra? Amém? Olha o que Pedro diz ali na sua primeira carta, no capítulo 4 também. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Não se surpreenda, mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Irmãos, há muita coisa de Deus para ser revelada a mim e a você. E se vocês estão sendo insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, bem-aventurados são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, Ele repousa sobre vocês. Aleluia, aleluia. Se alguém de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Aleluia. Irmãos, o foco nosso é o final. Você entende isso? O foco é a glória que será revelada a mim e a você. Aleluia. O Espírito da glória. Irmãos, o peso, sabe? O peso de Deus, o brilho, sabe? Da glória, a beleza, o radiante revelar dele para cada um dos seus filhos.
Assim nós veremos, assim nós cremos e nós receberemos. É a nossa herança, é a minha, é a sua herança eterna, a vida eterna. Porque só tu tens a palavra de vida eterna. Nós não podemos perder esse foco, jamais. Jamais. Talvez o deserto pode parecer insuportável. Talvez a caminhada está difícil. Talvez nós começamos a ser como aquele povo de Israel, que quando no deserto, ali, começou a pensar, não é para mim, eu vou desistir. E começou a pensar no que eles estavam vivendo lá no Egito, a comida do Egito. Não é. Não é para lá que nós devemos pensar. Talvez você está dizendo isso no seu coração. Talvez você está dizendo assim, eu não sei, mas parece que depois que eu comecei a caminhar com Deus, com Jesus, as coisas começaram a complicar. Parece que antes era tudo mais simples. E por vezes você pensa até abandonar a fé. Talvez alguns já abandonaram, já desistiram, como aqueles discípulos fizeram com Jesus. O abandonaram. E poucos o seguiram. Nós estamos falando aqui é de algo eterno. É da glória eterna. Só tu tens a palavra de vida eterna. As crises, elas nos levam a Deus. E Ele então vem se revelar para cada um de nós. Revelar da sua glória, do seu poder, do seu milagre. O revelar da vida eterna para cada um de nós. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. E o centro dessa mensagem, desse texto que nós acabamos de ler e compartilhar é essa. Não é os pães multiplicados, que podem, por vezes, saciar só a fome, por algumas horas. Não. É o pão da vida eterna. Por isso que você tem que colocar os seus olhos em Jesus. Coloque seus olhos em Jesus. E veja onde Ele está te levando. Se Ele está te conduzindo. E com certeza irá te conduzir para algo eterno. E assim, talvez você possa perceber que as pedras, o calor desse caminho, dessa viagem, não será pesado para você. As pedras é o fardo da vida. É o fardo. E talvez esteja pesado para você nessa caminhada. E você não consegue olhar para as palavras eternas de Jesus. Mas Jesus diz em Mateus capítulo 11, venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Você crê? Você recebe essa palavra no seu coração nesta noite? Você pode ficar em pé? Abaixe seus olhos, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Continue com o pensamento. Receba essa palavra do Senhor Jesus no seu coração.
para onde nós iremos. Afirme dentro do seu coração nessa noite: eu só irei para os braços do meu Jesus. Talvez não há saída para algumas coisas, vá e corra para Deus. Diga que você crê. Diga que você quer conhecê-lo cada vez mais, o Santo de Deus. Traga nesse momento à sua memória o que você já experimentou dele na sua caminhada. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por quê? Porque Jesus, só tu tens a palavra de vida eterna. E no final do horizonte, o céu e a terra. No final da vida, dessa vida passageira, o céu e a terra se encontram. O natural e o sobrenatural. E será glorioso. A glória revelada do Senhor. Por isso, foque seus olhos em Cristo. Foque na herança que está reservada para mim e para você. Foque no final. Um final de vitória e um final glorioso que Ele reserva para mim e para você, para os seus filhos, para cada um de nós. Santo e eterno Deus, Tu és o pão da vida, Jesus. Que a intenção do nosso coração nessa noite é sermos saciados pela Tua palavra. A Deus, sabemos que por vezes o nosso interesse é nas coisas materiais e passageiras, mas que essas coisas não possam, ó Deus, tirar o foco do nosso caminho, tirar o foco dos nossos olhos, onde nós podemos ver que só Tu tens a palavra de vida eterna. Por isso coloco diante do Senhor, meu Deus, cada família que está aqui nesta noite representada, cada casa, cada pai, cada mãe, cada filho. Ó Deus, ó Senhor, nós em fé declaramos que nós corremos para os Teus braços, os braços do Senhor, o lugar mais seguro para a nossa vida. E que nos Teus braços nós possamos encontrar a esperança, a alegria, que nós podemos encontrar a paz. Que, ó Deus, ó Senhor, os Teus milagres venham ser presentes na vida de cada um de nós, no nosso caminhar contigo. Que as nossas experiências com o Senhor possam fortalecer a nossa fé. E nós cremos que veremos cada vez mais os Teus milagres. Porque o Senhor está conosco, cuidando de cada um de nós. Pedimos, Deus, nos livra do mal, nos proteja e nos guarda, não somente hoje, mas para sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não somente hoje, mas para sempre. Amém. Amém.